Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em todos nós, especialmente em você e toda a tua casa. Meu querido, minha querida, muito obrigado pelos likes. Muito obrigado por assistirem os vídeos. Como eu disse no começo dessa série, essa é uma série mais técnica. Eu tenho procurado apresentar da forma mais espiritual possível, de forma mais cristocêntrica possível, para que você perceba que a verdade da palavra de Deus, ela é absoluta, ela é imutável. E Deus não brinca com a verdade. E lógico, quando Deus estabelece a verdade, Ele vai estabelecer a verdade através do povo. Primeiro, Noé, Sete, Enoque, Matusalém. Então essas pessoas, elas viveram e trabalharam sob a orientação do Espírito Santo, exercendo os dons do Espírito Santo para o crescimento da verdade de Deus na terra. A verdade tinha seus representantes, tinha aqueles que sustentavam essa verdade em todos os tempos. Diz Gênesis capítulo 18, verso 26, que Abraão guardou todos os mandamentos de Deus, todas as suas leis, todos os seus estatutos. Então Abraão era fiel à lei, mas ele não foi justificado pela lei. Romanos capítulo 4 diz que ele foi justificado pela fé, quando ele acreditou que Deus podia fazer justiça até se ele matasse o seu próprio filho Isaque. E quando ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. Mas Abraão foi circuncidado. Abraão fazia o sacrifício de animais. Abraão tinha um altar. Então significa que Abraão viveu uma vida de obediência. A palavra de Deus, ela não muda. Assim como Deus não muda. Tá bom? Deus abençoe você. Derrame sobre você bênçãos sem medidas. E obrigado pelo compartilhamento dessas mensagens. Continue compartilhando. Deus é contigo. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. Ou melhor, eis-nos aqui diante de Ti. Tu és Deus, Tu conheces todas as coisas, Tu sabes o fim desde o princípio, e Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos e filhas que assistem a esta mensagem. Eu sei que muitos de nós podem estar passando por momentos difíceis, de lutas, de relacionamentos complicados, de problemas nos relacionamentos, de problemas no trabalho, problemas na educação e na vida pessoal. Problemas, meu Deus, nunca faltam em nossa vida. Portanto, Senhor, nós colocamos a nós e os nossos problemas em Tuas mãos, para que hoje o Senhor manifeste em nós a Tua glória e resolva todos os nossos problemas, para a honra e glória do Teu santo nome. Nada somos sem Ti nada podemos fazer, mas confiamos na graça de Jesus Cristo, confiamos na manifestação do Teu poder e Te pedindo ao Pai que nesse momento o Espírito Santo, Deus Consolador, eterno, protetor, professor, também esteja conosco agora para nos ensinar, para iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender e depreender da Tua palavra lições práticas para a nossa vida. Fala conosco, instrua-nos, ensina-nos, transforma-nos, perdoa-nos e cura-nos. Nós adoramos o Senhor, agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus era um publicano
e foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. E a primeira coisa que ele fez ao atender o chamado de Jesus Cristo foi levar Jesus Cristo à sua casa. Ou levar Jesus Cristo para casa, né? E nunca mais ele se separou de Jesus Cristo. Eu acho muito interessante a história, o chamado de Mateus. O Evangelho de Lucas vai dizer que ele deixou tudo para seguir a Jesus Cristo. Agora leia comigo Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim: vocês são o sal da terra. Eu só quero essa frase, tá bem? Você pode ler o restante da frase, o restante do versículo vai explicar a utilidade do sal. Agora leia comigo a primeira frase do versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Meu querido, minha querida, o propósito de Deus para cada um de nós é a salvação. Eu e você fomos chamados por Deus primeiramente para que a gente seja justificado diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que justificados mediante a fé nós entramos ou nós fazemos a paz com Deus. Nós nos reconciliamos com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21. Nós nos reconciliamos com Deus. Esse foi principalmente o propósito da vinda de Jesus Cristo. Reconciliar, ou seja, religar o homem a Deus. Fazer o homem viver a religião, ou religação com Deus, ou a religião de Deus. Porque Deus é um Pai amoroso e interessado em salvar a mim e a você. Então ele envia Jesus Cristo para nos dar o perdão e a salvação. Em Jesus Cristo temos a vida eterna. Em Jesus Cristo temos a certeza e esperança da imortalidade. Então Deus nos chama para a salvação. Um segundo ponto do processo de comunhão com Deus é que você precisa desenvolver essa salvação. Leia comigo Filipenses capítulo 2. Paulo vai dizer que eu e você temos um dever diário. E esse dever é desenvolver a nossa salvação. Lógico que em outros textos da Bíblia ele vai dizer que esse processo de desenvolvimento da salvação chama-se santificação. Mas Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz: assim, pois, meus amados irmãos, como sempre me obedecestes, não só na minha presença, porém agora muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E lógico que na vida cristã, eu já disse nesse canal, eu não posso andar sozinho. Eu não consigo viver uma vida cristã sozinho. Primeiro eu preciso da graça maravilhosa de Deus me alcançando, me perdoando, me purificando. E agora eu preciso do agente divino, o Espírito Santo, para operar em mim essa mudança. Leia o verso 14 aí, olha, está escrito: porque é Deus, o Espírito Santo, quem realiza em você o querer, o realizar segundo a vontade do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo vai desenvolver em mim essa salvação? É lógico que ele vai me levar ao arrependimento, ele vai me levar à tristeza pelo pecado, então ele vai me mostrar, ele vai me fazer ver o que Deus tem preparado para mim. Ele vai me fazer ver que existe algo mais sublime, mais maravilhoso para mim. Há um caminho mais sublime. O próprio Paulo diz que nós temos um caminho mais sublime. E Davi enxergava muito, ele fala muito de caminho, né?
Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele vai fazer. Então, quando eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, entreguei a minha vida a Deus, agora ele se torna o agente da transformação em mim, porque é Deus quem vai realizar essa mudança. Aí mesmo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, olha o que está escrito. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em você. Quem foi que começou a boa obra em você? O Espírito Santo. Porque ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo me levou à cruz. O Espírito Santo me colocou aos pés de Jesus Cristo. E o Espírito Santo permitiu que a minha vida se revelasse uma vida ruim diante da cruz de Jesus Cristo, e Deus manifestou o seu amor, derramando este amor em meu coração. E Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Quando eu ainda era inimigo de Deus, perdido no meu mundo de pecado, nos meus caminhos tortuosos, Davi vai dizer que eu preciso entregar esse caminho tortuoso, errado a Deus, para que ele conserte. E aí Deus envia seu agente, o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai então desenvolver em meu coração o desejo da vida eterna, ou a gente fala de santificação. Vai desenvolver a santificação, ou seja, ele vai purificar a minha vida, meus sentimentos, meus desejos, minhas atitudes, minhas escolhas, para que em tudo eu exalte e glorifique a Deus. E aí Jesus Cristo diz para mim e para você, você é sal da terra. Uma vez que o Espírito Santo opera em mim, ele opera com um objetivo. Ninguém vai polir o ouro para botar no cofre. Quando se faz o polimento do ouro, é para que esse ouro tenha valor e ele seja visto, e ele seja comprado, e ele seja apreciado por todos. Eu li na meditação de ontem, se eu não estou enganado, um homem comprou um quadro de Leonardo da Vinci por 450 milhões de dólares. E pegou esse quadro e escondeu. Ninguém sabe onde está. Só que esse quadro, Leonardo da Vinci, ao criar o quadro do Jesus Salvador, ele criou para que estivesse exposto ao mundo. Mas alguém pagou um preço muito alto para esconder o quadro. Então Deus salvou você para tornar você um espetáculo ao mundo. Eu não sei se eu vou achar o texto, se é 1 ou 2 Coríntios. Paulo vai dizer que você foi chamado para ser um espetáculo ao mundo. Se eu não achar o texto, eu deixo no primeiro comentário do vídeo. Porque Paulo vai dizer que você é uma carta. Você é uma carta aberta e lida por todos os homens. Então Jesus Cristo disse, você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. E como é que eu posso então brilhar por Jesus Cristo? Como é que eu posso iluminar este mundo? Como é que eu posso salgar este mundo para a glória de Deus? Como é que você vai ser um espetáculo a este mundo? Aí, o Espírito Santo vai distribuir dons. O Espírito Santo, ao distribuir os dons, ele distribui justamente para o seu crescimento espiritual. Leia comigo, vamos lá, Efésios capítulo 4. Como é que o Espírito Santo vai desenvolver a santificação em mim e em você? É através dos dons espirituais. Efésios capítulo 4, versículos 7 a 11. Está escrito, olha. E a graça foi concedida a todos nós segundo a proporção de Jesus Cristo. Olha aí a salvação. Deus chamou você para ser salvo, para viver esta salvação,
para desenvolver essa salvação. A graça maravilhosa de Deus se manifestou, salvadora para todos. Deus tem interesse em salvar você. Agora, Deus não quer que você seja salvo simplesmente para continuar vivendo a mesma vida, vivendo o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, as mesmas ações, as mesmas escolhas, os mesmos sentimentos. Se você não prestou atenção na mensagem anterior, quando Deus chama você, Ele quer fazer uma cura completa. Esse é o primeiro papel da igreja, curar por dentro e por fora, ou de dentro para fora. E quantos cristãos irancudos nós temos hoje, taciturnos, que não perdoa, não se perdoa e não perdoa o outro. Vive amargurado, depressivo, pelo sentimento de culpa, porque não consegue se libertar completamente, porque não se entrega totalmente a Jesus Cristo. Não se esvazia de si mesmo, prefere ficar dentro de uma bolha, achando-se melhor, achando-se autossuficiente. Temos muito da religião de Caim hoje em nós. A religião do egoísmo. A religião do eu acho, do eu penso, do eu quero assim. Tem que ser do jeito que eu quero, se não for do jeito que eu quero, então não presta. Então a gente tem que ter cuidado com a religião do Caim. Deus chamou você para a salvação. E Deus quer que você desenvolva essa salvação. Deus não tem servos inúteis. Anote o que eu estou dizendo e pensa. Se você foi chamado por Deus, se você levantou a mão para Jesus Cristo dizendo, eu aceito a salvação, Ele agora vai dizer, filho, eu quero que você desenvolva essa salvação. E para você crescer, para você desenvolver essa salvação chamada santificação, você precisa de talentos, você precisa de dons. E aí Paulo vai dizer a partir do versículo 8. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deus enche a gente de talentos, de dons espirituais, dons intelectuais, dons. Não são apenas dons espirituais, mas dons intelectuais. A igreja precisa de carpinteiro, pedreiro, marceneiro, professores. A igreja precisa. Imagine um professor pegar a lição das crianças, preparar a lição das crianças, ilustrar a lição das crianças e no sábado fazer uma ótima escola sabatina com as crianças. O professor da criança, o professor dos jovens, o professor dos adolescentes, o professor dos juvenis. Imagine, Deus precisa de professores. Pessoas formadas mesmo em pedagogia para poder didaticamente aprimorar a palavra de Deus, adaptar a palavra de Deus à linguagem das crianças para que elas também aprendam da salvação. Nós precisamos de médicos. Isso são talentos. Para chegar na igreja e fazer uma ótima palestra sobre saúde, como cuidar melhor do nosso corpo. Nós precisamos do pastor, nós precisamos dos pregadores para nos advertir. É o que Paulo está dizendo aí, olha. Diz assim, olha. Ele estabeleceu uns para... Verso 10. Verso 11, desculpe. Né? Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e professores. A palavra mestre aí são professores. E o versículo 12 diz que tudo isso é para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, todos esses dons dados por Deus, que aqui Paulo vai citar apenas alguns, mas lá em Coríntios ele vai citar dons de curar, ele vai, aí no caso os médicos, né, ele vai citar outros dons em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, né, ele fala de outros dons. Leia comigo, 1 Coríntios 12, vamos ver mais alguns dons aí. Versículo 4, e quem dá o dom, né? É o Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo.
Há diversidade de serviços, mas o Espírito Santo é o mesmo. Né? O Senhor, o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus, o Espírito Santo, é quem realiza tudo em todos nós. Versículo 7. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um segundo o fim que lhe for proveitoso. Veja que a operação do Espírito Santo é individual. Deus escolhe um para ser médico, para ser engenheiro, para ser professor, para ser pastor, para ser doutor, para ser evangelista. Deus tem levantado homens e mulheres com dons diversos para a edificação de si mesmo e do corpo, no caso a igreja. Paulo aqui em Coríntios já diz que a edificação aqui é para a igreja, né? Se você vai ler os 3 capítulos aí que fala dos dons, aí é 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. O dom mais sublime é o amor, no capítulo 13, né? Ele exalta aí o amor como o maior de todos os dons. E esse dom todo mundo tem que ter. Se um cristão não ama, ele não é cristão. Aliás, 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que aquele que não ama nem conhece a Deus. Então, se tem um dom que Deus distribuiu para todo cristão, para todo filho, para toda filha, esse dom é o amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Leia comigo. Está escrito assim, ó. Amados, não vamos amar uns aos outros, amemo-nos uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o maior de todos os dons é o amor. Então, você precisa amar a Deus. E como é que eu demonstro o amor a Deus? Através da obediência aos santos mandamentos. 1 João capítulo 5, versos 1 a 3. Eu demonstro que eu amo a Deus e amo os filhos de Deus quando eu pratico os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são pesados. Mas voltando lá para Coríntios, né, Coríntios capítulo 12, Paulo vai explicar outros dons aí, capítulo 14, ele vai falar especialmente sobre o dom de profecia. Tá? Então, todos nós fomos chamados por Deus para desenvolvimento dos dons espirituais, ou dons intelectuais, ou talentos. Jesus Cristo contou inclusive 2 parábolas falando justamente dessa questão de talentos. Cuidado, porque Deus não chama servos inúteis. Já notou isso aí? Se Deus chamou você, é porque Deus acredita que você é capaz de ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal é para dar sabor, é para conservar em estado, digamos assim, saudável, um alimento. Para não estragar o alimento. Para que ele se conserve saudável, nutritivo, não apodreça. O sal é para dar sabor e conservar. E a luz é para iluminar, mostrar as veredas, mostrar que as trevas não valem a pena. Então o cristão, onde ele estiver, ele precisa ser a luz do mundo para que as pessoas enxerguem a luz e saia das trevas. As pessoas precisam sair das trevas para a luz. Para isso, você precisa desenvolver a tua salvação. E para desenvolver a tua salvação, Deus vai dar os dons. Você precisa descobrir qual é o teu dom. O dom dado por Deus para você é só para você. Você não pode delegar esse dom para outra pessoa realizar em você. Por exemplo, muita gente chega na igreja e pede assim: ore por mim.
É verdade que nem todo mundo tem o dom da intercessão, mas a oração, o dom de orar a Deus, de buscar a Deus, isso aí deve fazer parte do nosso relacionamento diário com Ele. Eu tenho que ter de Deus, cada dia, a capacidade de me dirigir a Ele em minha própria linguagem, conversar com Ele de acordo com meus próprios sentimentos. Não estou me sentindo bem. Essa semana, por exemplo, levei uma queda. Eu achei até estranho, porque normalmente tudo que acontece comigo eu sonho, né? E eu não sonhei com isso. E se eu sonhei, provavelmente eu esqueci. E machuquei bastante o tornozelo. Passou uns 2 dias inchado. Eu botei um gelol, né? Um creme de massagear. Botei gelo. Então, no meu relacionamento com Deus, eu até podia perguntar por que o Senhor permitiu isso. Eu não gosto de perguntar assim, porque eu vejo que em todas as coisas, Deus conduz a gente. Então o dom é para você. Você vai desenvolver principalmente o amor a Deus. E esse amor que Deus tem por mim é tão grande, que mesmo que eu caia e machuque o tornozelo, Ele não permitiu que eu quebrasse a perna, ou que naquele momento ia passando uma moto, né? E eu caísse exatamente em cima da moto ou debaixo da moto, para poder causar um problema para o rapaz também. Mas a gente percebe a bondade de Deus em todas as coisas, e eu fico maravilhado como Deus ama a gente, e Ele é capaz de derramar esse amor num coração tão ruim como o do Renivaldo. Então Deus dá os dons para o teu crescimento espiritual. E como a gente viu na mensagem anterior, Deus não quer que você cresça apenas espiritualmente. Que você seja um gigante na fé, mas seja uma pessoa preguiçosa que não gosta de trabalhar. Deus quer que você desenvolva talentos, que seja útil aos outros, porque afinal de contas você é sal, você é luz. Então você tem que viver uma vida útil para os outros. E Deus vai dar o dom para você crescer. E quando você desenvolve seu dom, o Renivaldo desenvolve os dons dele, outros vão desenvolvendo seus dons, e aí vai juntando a comunidade. Aí Paulo diz em Coríntios que tudo é para a edificação do corpo de Jesus Cristo. Né? Leia comigo versículo 12 de 1 Coríntios. Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também a respeito de Jesus Cristo. Pois em um só Espírito Santo, todos fomos batizados em um só corpo, que é Jesus Cristo, né? Quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livre, todos fomos dados a beber do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Aqui em 1 Coríntios, o Espírito Santo é apresentado como Deus, o Deus dos dons espirituais, o Deus dos talentos, o Deus que santifica o Renivaldo e santifica todos nós. E Ele dá esse dom primeiro para o Renivaldo crescer. E depois, Renivaldo, junto com os outros, edificar e aperfeiçoar o corpo de Jesus Cristo. E quem é o corpo de Jesus Cristo? A igreja. Então o dom é primeiro para o meu crescimento espiritual. Segundo, para edificar, aperfeiçoar e desenvolver o Evangelho de Jesus Cristo, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo neste mundo. Ou seja, levar a luz ao mundo, iluminar o mundo com a pregação do Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho com a minha vida. Vou usar palavras de vez em quando, mas a minha vida tem que dizer para onde eu estou indo e o que aconteceu comigo, porque o Deus misericordioso me tirou da lama, me tirou do lodo, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e me constituiu rei e sacerdote. 1 Pedro capítulo 2, você foi constituído por Deus como reino e sacerdote para Jesus Cristo.
Pedro capítulo 2, versículos 8 e 9. E diz que Jesus Cristo é uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. E se você cair sobre essa pedra, meu irmão, você vai ser despedaçado. Mas aquele sobre quem essa pedra cair, ele será esmiuçado. Lembra da estátua lá de Nabucodonosor? A pedra caiu no pé da estátua e esmiuçou toda a estátua, né? Ela virou pó na eira. Então, Deus não quer que você vire pó na eira. Deus quer apenas que você seja despedaçado sobre a rocha, para que você seja fundido na rocha para viver a glória de Deus. Agora no verso 9 diz assim: você é raça eleita, você é sacerdócio real. Opa, então Deus me constituiu sacerdote? Jesus Cristo, o sacerdote, que me comprou, que me lavou, que me redimiu, agora ele diz que eu sou sacerdote. Para interceder por outros, para iluminar outros, para levar a verdade a outros. E ele diz assim, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. E vocês, sim, vocês que antes não eram povo de Deus, agora você é povo de Deus. Antes você não tinha alcançado a misericórdia, mas agora você alcançou a misericórdia. Então Deus chamou você para ser útil. Deus chamou você para crescer, para desenvolver a tua salvação. E se você não tiver certeza da tua salvação, então você está perdendo tempo na tua igreja. Está perdendo tempo. Porque Deus não chama você para você ter dúvida. Ele coloca o amor por dúvida. O amor não tem medo. O amor confia. 1 João 5, versículo 18. Ou é 4, 18. No amor não existe medo. Então, o primeiro dom que Deus dá para a gente é o de amar. Amar a Deus e amar o próximo. Primeiro, amar a Deus, amar a nós mesmos e amar o próximo. A ordem tem que ser essa, tá? Amar a Deus, amar a mim mesmo e amar o próximo. Jesus Cristo diz, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus capítulo 23, né? Ele fala do grande mandamento. O amor a Deus e ao próximo. Então você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. Efésios capítulo 5, Paulo também fala disso, né? Que a gente tem que amar os outros como a gente ama a nós mesmos. Que o marido tem que amar a esposa como ele ama a si mesmo. Que ele tem que cuidar da esposa como ele cuida do seu próprio corpo. Então a gente precisa desenvolver o amor. Agora, junto com o amor, Deus derrama outros talentos, outros dons para mim e para você. E dentro desses dons, Deus pode separar pessoas para uma atividade especial. Lógico que o primeiro dom é para você crescer, para você se desenvolver e depois você desenvolver o talento para a edificação da igreja, o corpo de Jesus Cristo nesse mundo. Por isso Jesus Cristo diz que você é sal e você é luz. Agora, dentro dos dons, toda a lista de dons, Paulo apresenta, nas 3 listas de Paulo, ele apresenta Romanos 12, né? 1 Coríntios 12 a 14 e Efésios 4. Nas 3 listas, Paulo apresenta o dom de profecia. Esse é um dom especial e Deus sempre teve no meio do seu povo pessoas com o dom da profecia. Aliás, eu posso dizer com segurança para você, Oséias capítulo 6, teve um período em que Deus falou assim, olha, eu estou cansado de vocês, já não suporto mais vocês. Já enviei profetas, já enviei mensageiros, já fiz de tudo, já me manifestei a vocês. Leia Ezequiel capítulo 20, você vai ver que Deus faz um lamento. E ele faz um percurso de tudo que ele fez para agradar, para conquistar,
para estar com seu povo, para amar seu povo e salvar seu povo. E o povo sempre virando as costas para Deus. Durante 1000 anos, Deus lutou com o Israel do sul e do norte. Deus lutou com eles incansavelmente. Durante 1000 anos, Deus enviou profetas, mensageiros, manifestação gloriosa, teofanias. Deus se manifestou gloriosamente aos seus filhos. E ele chega a dizer em Osés: estou cansado, não sei mais o que eu tenho que fazer por vocês. No livro de Malaquias, então Deus ele dá um veredito final, Malaquias capítulo 3. Eu vou parar de falar com vocês. Eu vou parar de falar com vocês até que venha o Elias. Malaquias capítulo 4, ele apresenta que o seu silêncio ia durar 400 anos. E esses 400 anos não foi bom para o povo de Deus, porque a ausência de um profeta levou o povo a viver uma tremenda confusão. Nesse período surgiram os fariseus, com o seu zelo excessivo pela lei, os saduceus, com a distorção da palavra e interpretação errada acerca da ressurreição. Surgiram os helenistas, que já proclamavam um evangelho, uma religião mais livre, mais aberta para todos. Os essênios, os puritanos, né? Na época são os puritanos. Jeremias vai citar os recabitas, que já eram um pouco antes desses grupos aí. A versão católica vai citar os macabeus, que vão fazer profecias e ensinos por conta própria. E aí nós temos acréscimo na versão católica de 7 livros que Deus nunca enviou esses profetas. E um deles, inclusive, diz que beber água é pecado, né? Que beber água faz mal para a saúde. Olha que coisa absurda. Então, nesse período, surgiram tantos falsos ensinos. E nesse período surgiram vários messias. Eu já disse nesse canal aqui que quando Jesus Cristo chegou, nós tínhamos aí cerca de 22 messias. Como identificar qual era o verdadeiro? Vocês acham que foi, Jesus Cristo apareceu e a manifestação dele foi única? Não. Na época dele existiam outros que estavam lá, inclusive o Jesus Barrabéu, ou Jesus Barrabás, ele era um dos messias. E o nome dele era Jesus Barrabás. 22 messias estavam ali naquele período fazendo motins, fazendo confusão, rebelião contra Roma. Você acha que foi simplesmente capricho romano crucificar a Jesus Cristo? Pilatos vai chegar a perguntar no capítulo 18 de João, onde está a verdade? O que é a verdade? Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, uma das questões dele é: quem da verdade é o Messias? Os próprios discípulos chegaram a dizer: você é o Messias? Os discípulos de João foram lá perguntar para Jesus Cristo: você é o Messias? Ou temos que esperar outro? Percebe? 400 anos com a ausência de um profeta. Não foi bom para o povo de Deus. Então, no livro de Oséias, Deus faz Joel, né? Joel, que é contemporâneo aí de Malaquias, de Esdras, de Neemias. Joel, capítulo 2, Deus vai fazer uma solene promessa de não deixar seu povo mais sem profetas. Mas essa profecia, ela não é para o tempo dos apóstolos. Essa profecia é para o tempo final. Leia comigo
Depois de Oséias, tá? Passa Daniel, passa Oséias, aí chega Joel, capítulo 2, versículos 28 a 30. Está escrito assim, ó. E acontecerá depois que derramarei o Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo, Paulo fala das filhas de Filipe, das 4 filhas de Filipe que eram profetisas. O próprio Deus, em Números 12, ele fala sobre esse dom profético. Números 12, leia comigo, verso 4. O Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, os 3, saiam da tenda da congregação e me encontrem no deserto. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse o Senhor, ouçam as minhas palavras, Números 12, versículo 6, se há entre vocês um profeta, eu falo com ele em sonhos e em visões, ou em visões me manifesto a ele. Não é assim com meu servo Moisés, com quem eu falo boca a boca. Agora observe que Deus aqui tem 2 formas de manifestar o dom profético, sonhos e visões. E Deus prometeu em Joel 2 que a igreja dele não ficaria sem profeta. Primeiro, Deus dá os dons. E meu querido, minha querida, os dons são para o teu crescimento espiritual e para o desenvolvimento da igreja. Agora, o dom de profecia se manifesta para edificar a igreja. Leia 1 Coríntios capítulo 14, tá? 1 Coríntios 14 fala especificamente do dom de profecia. E o dom de profecia vai acompanhar o povo de Deus. Atos capítulo 14, Paulo vai dizer que em todas as igrejas, em todas as sinagogas, cada sábado, Deus tinha seus profetas orientando os seus filhos, orientando os filhos de Deus. E o que nós poderíamos esperar do século 21? O que nós poderíamos esperar do século 19, quando houve o grande desapontamento do povo de Deus, porque Guilherme Miller começou a anunciar a vinda literal de Jesus Cristo para 1844. Primeiro 1843, depois ele consertou a profecia dele, a interpretação da profecia de Daniel 8,14, e ele alinhou para 22 de outubro de 1844. E aí ele disse que o santuário a ser purificado era a terra. Então Jesus Cristo vinha purificar a terra. Ele voltaria a este mundo em 1844. E aí milhões de pessoas acreditaram nessas profecias, acreditaram nessa pregação. Apocalipse capítulo 10 diz que essa profecia iria se cumprir de 2 formas. Ela seria doce ao paladar, mas ela seria amarga ao ventre. Aí, no final da profecia, Apocalipse 10, versículo 11, diz que essa igreja, esse povo, tinha uma missão, a missão de profetizar ainda. Apocalipse 10, versículo 11 está escrito, e me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 14, versículo 6, aponta para uma igreja e diz, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a cada nação, tribo, língua e povo. Então Deus, no final da história, não deixaria sua igreja sem um profeta. E esse profeta, ele vai se levantar em 1844 para ser um reparador de brechas, ou seja, para ele restaurar, para ele levar a igreja a compreender as verdades esquecidas da palavra de Deus. Verdades que foram suplantadas pelo cristianismo medieval durante 1260 anos, de 538 depois de Cristo a 1798. Deus levanta seu profeta. Primeiro Deus chamou um rapaz chamado William Foy. E ele recebeu as visões de Deus, os sonhos de Deus, para a igreja em 1844.
E ele disse, não posso, é pesado demais, as pessoas não vão aceitar esse testemunho. Eu vou ser ridicularizado. Então ele rejeitou o chamado. Então Deus chamou Razen Foz. E ele disse não também para Deus. Ele não quis, a responsabilidade era muito grande. O povo, ele diz, o povo não vai acreditar em mim. Então Deus escolheu uma menina de 17 anos. Essa menina, aos 9 anos, sofreu um acidente. Uma colega de escola atirou uma pedra nela e ela passou um período em coma. E depois ela não voltou mais para a escola, ela estudou só até o 3º ano do ensino secundário, né? Do ensino primário, inclusive, né? Hoje seria 3º ano do ensino fundamental 1, né? Das séries iniciais. E essa menina recebeu de Deus o chamado para ser profetisa. Ela tremeu na base, porque ela nem sabia ler direito. Mas Deus prometeu que estaria com ela. E ela recebeu 2.000 sonhos e visões de Deus. Escreveu 100.000 páginas de orientação para o povo de Deus no século XIX, século XX e século XXI. Eu acredito que Jesus Cristo vai voltar na nossa geração. O mundo caminha para uma catástrofe iminente. Iminente. E Deus não deixou seus filhos sem o profeta. Deus levantou Ellen Gold Armour e depois ela se casou com Tiago White. Então ela recebeu o sobrenome dele. Então ela agora é conhecida como Ellen Gold White, a profetisa de Deus do Novo Testamento não, do século XXI. Ela morreu em agosto de 1915, mas o legado de Ellen White é hoje para o povo de Deus uma luz menor para iluminar o povo de Deus a compreender a luz maior. Vocês são a luz do mundo. Jesus Cristo disse de mim e de você. Ele quer me usar como uma lâmpada dele para iluminar aqueles que estão nas trevas. Pedro disse que você foi chamado para proclamar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você tem que ser luz. Então Deus não deixou seu povo sem uma luz, sem uma lâmpada. Mas, Renivaldo, então os escritos de Ellen White substituem a Bíblia? Jamais. Página 4 do livro Grande Conflito, ela diz: os escritos da pena inspirada não são para substituir a Bíblia, ao contrário, é um suporte para a compreensão, é uma luz menor para você compreender a luz maior que é a palavra de Deus. Deus nunca deixou seus filhos sem serem esclarecidos, a não ser no período das centúrias silenciosas, né? Malaquias foi o último dos profetas, né? E Deus falou através de Oséias. Oséias também foi um dos últimos aí, que Deus falou para eles que eles iam ficar um período sem profeta. E que confusão houve no meio do povo de Deus quando Deus ficou em silêncio. Deus jamais quer deixar seu povo sozinho e por isso ele faz questão de estar com a gente, dirigir a nossa vida, dirigir os nossos relacionamentos, dirigir a nossa história. E agora, como corpo dele nessa terra, a igreja, ele quer que eu e você seja uma lâmpada, uma tocha a iluminar as trevas deste mundo. Então Deus levanta profetas. O dom de profecia manifestado em Apocalipse 12, versículo 17, é justamente para a edificação da igreja, para que a igreja não seja derrotada pelo diabo. Os ensinos da palavra de Deus, os ensinos do Espírito de profecia, são para a tua edificação, são para o teu crescimento espiritual, para que você aprenda e desenvolva um bom relacionamento com Deus. Deus envia seus profetas, movidos pelo Espírito Santo, para guiar seu povo. Deus levantou Ellen White como a profeta de Deus para ajudar a você compreender os planos de Deus para a tua vida e os planos de Deus para a sua igreja nesta terra.
Você precisa crer no espírito de profecia. Aliás, eu vou ler o último texto da Bíblia, Crônicas, capítulo 20, versículo 20. O Espírito Santo acabou de me pedir para ler esse versículo. Eu já nem ia ler mais nenhum versículo, mas ele pediu. Vamos ler. 2 Crônicas 20, 20. Leia comigo. Capítulo 20, versículo 20. Pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouça, ó Judá, e todos os moradores de Jerusalém, creia no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros. Creia nos seus profetas, e vocês prosperarão, ou vocês terão sucesso em tudo. Deus deu profeta para quê? Para que eu e você tenhamos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Creia no Senhor teu Deus e você está seguro. Creia nos seus profetas e vocês vão prosperar. Não quer você hoje colocar sua confiança em Deus? Não quer você hoje buscar a orientação de Deus através dos seus profetas, na palavra de Deus e no espírito de profecia? Se esse é o seu desejo, meu irmão, minha irmã, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. E obrigado porque o Senhor nunca nos abandonou. Aliás, enviaste o Espírito Santo para ficar conosco, nos dando dons e talentos para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo que insiste conosco e é o nosso professor para nos ensinar cada dia e nos guiar em todos os Teus caminhos. Abençoe a gente, cure a gente e dê-nos a alegria de confiar no Senhor e em todos os Teus profetas. Nós Te agradecemos, adoramos o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e no poder do Espírito Santo. Amém.